Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador. Sou especialista em mercado de carbono e projetos de crédito de carbono. E também sou membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. E tenho participado das COPs, das Conferências das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas. Eu sempre tenho trazido aqui conteúdos para vocês, conteúdos relacionados às mudanças climáticas, aos gases de efeito estufa, aos projetos de mitigação climática e particularmente sobre o mercado de crédito de carbono e sobre os projetos de crédito de carbono. A ideia é difundir esse conhecimento a vocês para que nós tenhamos aí muitos profissionais, colegas nossos que possam atuar nesse mercado, esse importante mercado. Para que você venha então a se tornar um expert em crédito de carbono desde o início, desde o absoluto zero, e também possa lucrar, possa ganhar dinheiro, possa desenvolver suas atividades profissionais de forma a valorizar a sua atividade profissional, ok? Então, temos aqui trazido esses diferentes assuntos para elucidar vários aspectos relacionados a essa temática. E nós também trazemos aqui, eu trago para vocês aqui um convite, para que vocês possam participar de um evento. Este vídeo, com alguns comentários que eu vou fazer sobre assuntos específicos hoje, faz parte do aquecimento da Semana do Crédito de Carbono, que vai acontecer entre os dias 11, 12 e 13, ali nesses 3 dias, agora de outubro de 2022, e que vocês podem participar. Tenho certeza que terão mais conhecimentos, mais conteúdos e mais perspectivas com esse importante mercado, ok? Então hoje eu gostaria aqui de repercutir duas notícias recentes, que saíram aí nas redes sociais, na mídia, e de uma forma geral conhecimento de muitos, mas alguns não tiveram a oportunidade de conhecer e tampouco interpretar muito o que está por trás dessas notícias importantes relacionadas às mudanças climáticas e ao mercado de crédito de carbono. Então vamos lá, vamos refletir um pouco, vamos dialogar um pouco aqui sobre duas notícias recentes. A primeira diz o seguinte: o maior fundo soberano do mundo exige neutralidade de carbono até 2020. Então saiu aqui uma matéria na internet, um tempinho atrás. Fundo soberano do mundo exige neutralidade de carbono até 2050. Então todo mundo está correndo atrás de reduzir suas emissões. Os países, que são signatários do Acordo de Paris, da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas e do Acordo de Paris. E o Brasil também é signatário, O Brasil é signatário e assumiu compromissos perante o Acordo de Paris para reduzir fortemente suas emissões de gases de efeito estufa até 2025, que está aí, e 2030 também, numa perspectiva um pouquinho mais adiante. Então o que se busca é uma neutralidade de carbono até 2050. Essa notícia diz aqui sobre os fundos soberanos, particularmente um fundo aqui que tem essa notícia. Mas afinal, o que são fundos soberanos? Não é muito o nosso conteúdo aqui, mas precisamos explicar o que são esses fundos soberanos. Segundo a literatura, aqui o fundo soberano, ou também fundo de riqueza soberana, em inglês é Sovereign Wealth Fund, SWF, que é um instrumento financeiro, adotado por alguns países aí que utilizam parte de suas reservas internacionais de recursos financeiros. Muito bem. Então esses fundos soberanos, eles administram recursos provenientes de várias origens, Em sua maioria, na maioria desses fundos, é a venda de minerais, petróleo, esse tipo de produto, Então, segundo aqui o IWG, que é International Working Group of Sovereign, a principal fonte financeira para os fundos soberanos decorre aí da venda de recursos minerais. Recursos minerais é uma atividade importante no mundo, a mineração e no Brasil também. O Brasil é um dos principais, o segundo maior produtor de minério de ferro, por exemplo, só perdendo apenas para a Austrália, e também um player em vários outros minerais. E também os royalties diretamente ligados à atividade de exploração desses recursos, petróleo, entre outros. Então esses fundos soberanos estão atrelados a esses tipos de produtos, ok? Então são muito importantes no mundo, têm um poder econômico bastante forte. E o maior fundo soberano do planeta, que é o da Noruega, ele anunciou recentemente que exigirá a neutralidade de carbono até 2050 das 9.000 empresas de todo o mundo em que tem participações. Você já imaginou? 9.000 empresas terão que ter neutralidade de carbono. E como conseguir isso? Não é algo simples.
é desafiador. Então é importante ter essa notícia em tela, porque nós teremos aí muito trabalho, né? Muitas oportunidades pela frente para desenvolver, né, essas reduções de emissões, a neutralidade de carbono e também projetos de crédito de carbono. É uma das maneiras mais importantes, mais relacionadas a essa neutralidade. Por exemplo, os plantios florestais, a conservação florestal, mas não somente essa tipologia de projeto. A neutralidade implica em várias outras ações, vários outros setores, né, contribuindo com essa neutralidade. Muito bem, mas então é bastante importante aí, né, que nós passemos a observar, né, essas notícias para que nós possamos nos inserir nesse mercado e nos tornemos aí expert em crédito de carbono do absoluto zero e possamos faturar alto também nesse mercado grande que está aí, nesse mercado bilionário, ok? Então é importante nós profissionais, é claro que as empresas, né, as organizações, mas nós aqui no Brasil, nós profissionais, nós consultores, professores, pesquisadores, técnicos, engenheiros, enfim, todos nós temos que atuar nesse mercado, né? A academia tem que participar, né? Eu constantemente avalio aí projetos também, né? No âmbito do fomento, né, científico. Então é muito importante, né, que todos os setores, né, da tecnologia, né, das ONGs, todos esses âmbitos, né, possam participar desse importante mercado, dessas ações. E aí envolve recursos, né, para que nós possamos desenvolver essas atividades. Então, desenvolver projetos de redução de emissões, projetos de carbono, é algo bastante importante e vem aí para ficar numa esteira longa, né, de tempo. Então, voltando aqui a notícia um pouco mais, né, diz lá que os representantes desse Fundo Soberano da Noruega disseram que estabelecemos um objetivo de emissões líquidas zero até 2050. Bastante ambicioso. No mais tardar, diz aqui, para todas as empresas, afirmou o comunicado da Karine Smith, eu não sei pronunciar esse nome aqui, mas eu acho que é Irenacho, né, diretora de governança do fundo. Né? Então, uma importante notícia, dizendo que esse fundo soberano está aí, né, atrás de conquistar essa difícil missão, né, de reduzir suas emissões e atingir a neutralidade de carbono até 2050. E aí, então, nós profissionais preparados, né, para esse mercado, capacitados, podemos atuar fortemente nesse mercado. Diz aqui também que é uma, né, frase do pessoal lá do Fundo Soberano: vamos nos envolver com as empresas para alcançar esse objetivo, definindo metas preliminares, confiáveis e aplicando planos para reduzir as emissões diretas e as indiretas de gases de efeito estufa. Os tais dos escopos 1, 2 e 3. Escopo 1, as emissões diretas. Escopo 2, emissões relacionadas à aquisição de energia. Escopo 3, emissões indiretas. Acrescentou aí a diretora do Fundo Soberano norueguês. Muito bem. Então o Fundo Soberano, ele é alimentado, né, esse fundo, paradoxalmente, né, ou de uma forma até contraditória, podemos dizer, né, pelas receitas do petróleo, né, do Estado norueguês. E atualmente tem um capital aí de 12 bilhões de coroas, cerca de 1,2 bilhão de dólares, né, de capital. E o fundo investiu em mais de 9 mil empresas espalhadas por 70 países. Então nós estamos falando aqui de uma abrangência, né, de muitas empresas e do contexto bilionário. Muito bem, então importante notícia, né, a questão da busca da neutralidade de carbono deste fundo soberano. E diz aqui que possui equivalente aí a 1,3% da capitalização em bolsa no mundo, além de investimentos em títulos e projetos em setores como a construção civil ou energias renováveis, entre outros. E com o novo plano, esse plano aí de atingir a neutralidade de carbono até 2050, o Fundo Soberano está alinhando uma decisão tomada pelo Parlamento norueguês, né? Está alinhado, né, a essa decisão do Parlamento norueguês, que este ano, aí, 2022, estabeleceu a meta de neutralidade até 2050. Portanto, muito importante nós estarmos, né, antenados, porque esses fundos irão investir. Investir importante em tecnologias, em projetos, em capacitação, em várias estratégias, né, para atingir este propósito. Então, é a nossa vez, é a nossa hora de nos tornarmos expertos em crédito de carbono do absoluto zero e também lucrarmos, né, nesse mercado, faturarmos nesse mercado, porque afinal de contas nós somos profissionais e temos que ser valorizados.
Chegou a nossa vez também, né? Como eu digo, as empresas, as organizações, os fundos, o mercado financeiro, os bancos, todos têm que ganhar. É natural no sistema capitalista. Mas nós profissionais, e particularmente nós aqui do Brasil, precisamos nos inserir, precisamos estar ligados, precisamos nos beneficiar desse mercado. Essa é a minha mensagem, nos capacitarmos para podermos participar, para ter nosso quinhão nesse importante mercado bilionário. Não deixar passar essa grande oportunidade. É um momento crítico, é um momento crucial, então vamos aproveitar esta oportunidade, correto? Muito bem, fundos soberanos estão aplicando no mundo inteiro em busca da neutralidade em carbono. E o Brasil é um país especial, um país particularmente importante para o mercado de crédito de carbono e também para o desenvolvimento de projetos de crédito de carbono. Nós já temos um certo protagonismo, mas precisamos ainda avançar muito mais, né, nessa direção, conquistar o nosso espaço para tornarmos aí o nosso país realmente a referência que todos apontam. Muito bem, eu queria, nesse contexto aí dessa discussão, né, apontar, né, uma outra notícia que saiu recentemente, bastante importante, bastante relevante, que diz que o Brasil pode dominar 15% do mercado de crédito de carbono até 2030, segundo uma informação da McKinsey, né? Então vamos repercutir, vamos refletir um pouco aqui sobre essa matéria também. É importante sempre dialogar, né? Dialogar no sentido, na verdade, sou mais eu que estou falando aqui, mas você vai refletindo aí, né? E eventualmente você pode fazer perguntas, né? Então, de certa forma, a gente fala aqui sozinhos, mas nós estamos num diálogo aí constante com os nossos colegas que querem atuar e devem atuar nesse importante mercado. Eu sempre trago aqui, né, a frase, né, a menção, né? Torne-se um expert em crédito de carbono do absoluto zero e ganhe nesse mercado bilionário. Ganhe a sua parte, ganhe o seu quinhão. Né? Seja um profissional valorizado. Nós já atuamos em tantas frentes, estudamos, né? Temos experiência, desenvolvemos muitas atividades e nós precisamos ser valorizados. E esse mercado nos oportuniza isso. Perfeito? Vamos lá. Esta matéria então. Diz ali que um estudo da consultoria McKinsey, né, afirma que o Brasil pode dominar 15% do mercado de crédito de carbono no mercado voluntário, com a movimentação de cerca de 2 bilhões de dólares ou mais de 10 bilhões de reais no campo atual, já em 2030. Então está aí, né, nos próximos anos, né, nós podemos ser o líder, né, o grande protagonista, o grande player nesse mercado bilionário. Não vamos deixar, né, essa oportunidade escapar. Vamos nos especializar, vamos nos concentrar em conquistar a nossa parte nesse mercado. Todo mundo aponta nessa direção, né? Todo mundo que eu digo, todos os atores principais nesse contexto das mudanças climáticas, das empresas, do mundo organizacional, né, das organizações financeiras, apontam o Brasil como o lugar de destino da maior parte dos projetos de crédito de carbono e também dos recursos decorrentes desses projetos. Diz aqui que, de acordo com a reportagem, a McKinsey avalia que o Brasil pode acelerar a venda de créditos de carbono, tanto por meio de soluções naturais, aqui seriam as soluções baseadas na natureza, né, conhecidas como Nature-Based Solutions. O que é isso? Áreas florestais, RED, né, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, AR, Reforestation, as atividades de reflorestamento, as áreas de Blue Carbon, né, manguezais, Pantanal, etc., áreas úmidas, atividades relacionadas ao carbono na agricultura, né, agricultura regenerativa, entre outros, né, essas chamadas soluções baseadas na natureza. Agora tem esse nome, né? No setor lá do IPCC, do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que eu atuo já há muitos anos, né, no âmbito internacional, contribuindo com a ONU, né, nos guias, inventários de emissões de gases de efeito estufa. Já sou autor aí de alguns documentos importantes, né, como colaborador brasileiro da ciência brasileira, né, para como autor líder, né, desses documentos aí do IPCC, né, que estabelece as diretrizes para inventários de emissões de gases de efeito estufa e também muitas dessas metodologias são aplicadas nos projetos de crédito de carbono, portanto tenho satisfação de poder, né, participar desse importante órgão, inclusive que recebeu o Prêmio Nobel, né, então temos orgulho disso. Mas voltando aqui então, né, soluções baseadas na natureza, né, como a própria preservação da floresta, né, os projetos RED, né, contemplações de reflorestamento, sistemas também agroflorestais, né, implantação de sistemas com áreas a serem recuperadas em áreas degradadas, pastagens degradadas, áreas que podem ser restauradas, né, com a sua função
ecológica sendo atendida, sua função ambiental, né, sua função de uma forma mais ampla, ecossistêmica, digamos assim, e também gerando benefícios econômicos, né, porque nós podemos ter florestas, ter, né, os nossos ecossistemas florestais, mais naturais ou mais antrópicos, né, mas aí com uma perspectiva de produzir também produtos madeireiros e não madeireiros. Podemos produzir sementes, mel, podemos produzir óleos ornamentais, né, alimentos, fibras e também madeira, por que não? Nós precisamos produzir sempre produtos, né, da floresta. E a floresta produz madeira, um importante produto da floresta. Sempre foi na história da humanidade e continuará sendo, né? E devemos usar a madeira em substituição, né, aos fósseis, aos produtos que vêm das matérias-primas não renováveis, né, dos recursos naturais não renováveis, como cimento, vidro, plástico, etc. Né? Então nós temos aí grandes possibilidades, né, de usar a madeira. E devemos valorizar a madeira. Sempre a madeira foi vista como algo assim mais arcaico, mais negativo, que corta a floresta, que corta a árvore, mas pelo contrário, se nós manejarmos bem nós plantarmos árvores, nós temos uma matéria-prima renovável e de grande valor. Outra possibilidade, diz aqui também, das empresas lucrarem nesse setor aí, é evitar as emissões que contribuem para o efeito estufa com outros tipos de projetos, dejetos, indústrias, energias renováveis, assim por diante. Então temos aí um potencial muito bom no Brasil, né? Diz aqui também que, no entanto, o estudo ressalta que ainda há ajustes a serem feitos, né, para que a troca dos créditos de carbono se torne um mercado estruturado. A troca aqui não está muito bem colocada pela matéria, acho que a tradução não ficou muito perfeita. Para que a realização, para que a transação desses créditos de carbono, né, se torne uma perspectiva mais de um mercado estruturado, mais organizado, né, mais efetivo, com o desenvolvimento de instrumentos financeiros para a compra e venda desses créditos e um programa para sanar dúvidas sobre a tributação. Essa questão é bem importante, a questão da tributação, né? No Brasil ainda pairam algumas dúvidas, pairam alguns questionamentos relacionados a isso, a tributação. Como se dará a tributação dos créditos de carbono? Como isso fica, né? Nós temos aí um crédito de carbono que pode valer $10 por tonelada, né? $10 por crédito, e nós vamos vender isso. Vamos vender esses $10, R$ 50, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Mas e aí? Qual é a tributação? Como nós devemos recolher esses impostos? Como é que vai ser isso perante o fisco, né, aqui no Brasil? E também diz relacionado aqui às revisões das questões regulatórias. Como isso fica no contexto aqui do Brasil, né, das leis brasileiras. Nós já tivemos aí o decreto 11.075, né? Tivemos aí outros decretos e temos o nosso projeto de lei também, né, 528, que trata do mercado brasileiro de redução de emissões. Então, como que nós podemos conectar, né, coadunar essas coisas, né, essas questões do mercado internacional, também com o nosso contexto regulatório, nosso código florestal, as nossas leis, né, e tudo mais. Inclusive a nossa Constituição, né, porque as florestas são bens da coletividade, né, da própria nação. Então nós estamos, né, trabalhando com florestas, temos que também ter isso em mente, né? Enfim, os recursos naturais também não são de própria exclusividade do dono da terra, né, do proprietário daquela área em particular. Bom, mas voltando aqui, diz assim, para precificar o mercado, países têm criado o chamado mercado de carbono, né? É um mercado que já existe, tem o mercado regulado e o mercado não regulado, a gente vem falando aqui nos nossos vídeos sobre isso, né? O mercado regulado está mais relacionado ou tem a origem, né, no protocolo de Kyoto, que estabeleceu redução de emissão, né, como metas lá dos países industrializados, 39 países anexo 1, chamados assim, né, com 5,2% de suas emissões com base no ano de 1990 para reduzir aí até o final do período em 2020, quando encerrou-se o protocolo de Kyoto e começou a vigorar plenamente o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015. Pois bem, e temos o mercado voluntário também, que não está muito relacionado a isso, mas tem, obviamente, conexão, mas não está diretamente afeito a essas metas e acordos internacionais, a leis, a tratados, mas sim é uma iniciativa das organizações que querem, que buscam, né, reduzir suas emissões e contribuir com a causa climática. Então, esse mercado, diz aqui, né, na matéria, é um mecanismo que permite a venda de créditos por nações que limitam, na verdade são por empreendedores de nações, né, no Brasil, por exemplo,
que limitam as emissões desses gases para nações com maiores dificuldades de cumprir as metas de redução. Aquele princípio do poluidor pagador. Eu sempre falo que gás de efeito estufa não é poluente, né? Então é importante se capacitar sempre, estar sintonizado, assistir os nossos vídeos e também participar da Semana do Crédito de Carbono, né? Que vai acontecer aí entre os dias 11, 12 e 13. E esse vídeo faz parte do aquecimento, né, da Semana do Crédito de Carbono, para que você possa se tornar um expert em crédito de carbono do absoluto zero e também possa lucrar com esse mercado bilionário. Então é importante se capacitar. Voltando aqui, diz que a negociação nesse mercado é uma maneira de alguns países reduzirem numericamente as emissões de gases de efeito estufa que causam aí, né, o aquecimento global, as alterações climáticas em escala global. Muito bem, então o mercado de carbono tem o seu papel, nós estamos aqui sempre trazendo, né, notícias, informações, reflexões sobre esse mercado e como esse mercado pode ajudar na mitigação climática, porque o pano de fundo disso é a equidade climática. Claro, ganhar dinheiro, desenvolver projetos, valorizar-se profissionalmente, as empresas se desenvolverem, né, em vários âmbitos tecnológico, financeiro, né, progredirem, né, todos da sociedade, todos nós, né, precisamos evoluir, precisamos crescer, né, nos desenvolver. Mas temos que pensar sempre que nós temos questões climáticas, questões ambientais importantes a resolver, temos desafios pela frente. E esses desafios nos remetem a oportunidades. É assim que tem que ser, né? Nós valorizarmos as oportunidades também com os desafios que vêm pela frente. Diz aqui também que esse mercado, né, de crédito de carbono, de compra e venda, né, são atreladas nessas questões, né, de compra e venda de crédito de carbono a metas ambientais, a metas de redução de emissões. No Acordo de Paris não tem uma meta como no Protocolo de Kyoto, que era 5,2% para os países industrializados. Os demais países não tinham metas obrigatórias, mas podem e devem, né, contribuir voluntariamente. No Acordo de Paris, todos os países signatários apresentaram suas NDCs, contribuições nacionalmente determinadas, em inglês, né, National Determined Contributions. E tinha um izinho na frente, que era Intended National Determined Contributions. Agora não tem mais esse I, é só NDC. E o Brasil tem a sua NDC com compromissos assumidos para reduzir suas emissões, né, em 37% até 2025 e 43% até 2030. Portanto, metas bastante ambiciosas. As empresas brasileiras terão que participar, né, ativamente nesse contexto. Então, dessa forma, diz aqui na matéria, aqueles que conseguirem diminuir a poluição, não é bem poluição, né, as matérias jornalísticas saem com algumas imperfeições, né, para além dos objetivos, com a redução da emissão de carbono, geram créditos e têm direito a vender o excedente. É mais ou menos assim, né? Essas matérias, como eu disse, às vezes não são muito precisas do ponto de vista técnico, mas a ideia, a lógica é essa. Outros têm uma atividade industrial, né, poluidora, novamente parece poluição que não é, né, que supera o limite e por isso compram crédito de carbono, né, de quem polui menos ou possui áreas de floresta conservada. É uma maneira assim bastante simplista, né, simplória, né, de dizer que nós temos que fazer o nosso balanço. Eu faço aqui na minha casa, faço meu inventário de emissões, né, minha pegada de carbono e tento empreender ações de redução de emissões e também eu posso fazer compensações, apoiar projetos, plantar árvores, fazer iniciativas, comprar aí crédito de carbono, até aí eu posso comprar um crédito de carbono no mercado, você também pode, né? E, quem sabe iniciar aí uma forma, né, bastante, digamos, rudimentar no começo, mas depois poder ser um grande player, né? Muito bem, então essa matéria repercute aí, na verdade, né, o ponto central dessa matéria, que às vezes são muito rasas assim em conteúdo, né, esse tipo de matéria que surgem aí nos meios de comunicação, é que o Brasil tem, né, um mote, né, um percentual muito expressivo nesse mercado. Deve participar ativamente nesse mercado porque ele tem perfil, ele tem potencialidade, ele tem todas as condições favoráveis. O Brasil tem florestas abundantes, o Brasil tem mais de próximo de 490 ou 500 milhões de hectares dos 855 são florestas no Brasil. Nós temos uma agricultura muito pujante, né, um agropecuária, né, muito forte. Nós temos um setor industrial forte também e nós temos várias outras atividades aí que podem ser desenvolvidas. E temos também a nosso potencial ambiental, né, tecnológico, entre outros, né, de expertise, conhecimento, né, massa crítica, né, profissionais
aí para desenvolver atividades. E esses profissionais que sempre trabalharam em atividades um pouco mais endereçadas aos seus próprios objetivos, às suas áreas em particular, agora todos os profissionais de diferentes áreas podem atuar nesse mercado. Devemos, né, também nos apropriar disso, nos tornando experts em crédito de carbono do absoluto zero, né, e lucrar também, né, com esse mercado. É isso, é essa a mensagem que eu sempre procuro trazer aqui, porque a gente acaba não sendo valorizado, né? Eu mesmo tenho 37 anos de carreira profissional, né? Eu vejo por mim, a gente precisa ser valorizado, né? A gente contribui tanto, né? Eu escrevi 28 livros, né? Publiquei vários artigos, e eu tenho certeza que outros profissionais aí, eu já orientei, né, muitos alunos e tal, e também já desenvolvi muitos projetos. Eu tenho certeza absoluta que temos muitos profissionais, muitos colegas nossos que estão, né, são profissionais de mão cheia, né, e acabam não valorizando, não aproveitando essas oportunidades, não sendo, né, valorizados pela sua importante atuação no mercado de trabalho. Então, aqui surge, né, e não vamos deixar passar, né, esta oportunidade para que nós, aí os engenheiros florestais, os agrônomos, os biólogos, engenheiros ambientais, né, geógrafos, advogados, administradores, economistas, gestores ambientais, etc, etc, etc. Se eu pudesse, né, falaria todas as profissões que têm ligação com as mudanças climáticas, né? Mas são muitas. Então, todas essas e muitas outras profissões podem desenvolver projetos relacionados ao crédito de carbono, ao mercado de carbono. Nós temos 15%, a matéria mesmo diz isso, né? Outras fontes têm comprovado, têm demonstrado, orientado aí, né, que nós temos um grande potencial. Então, veja, os fundos soberanos, né, o mercado financeiro, os bancos, as organizações, as empresas, as indústrias, todos os setores da economia estão se organizando para atingir, né, as suas metas, para reduzir a sua pegada de carbono, atingir a sua neutralidade. É um desafio imenso, mas os desafios remetem às oportunidades, conforme eu disse, né? E aí nós podemos, né, nos valer dessa oportunidade para podermos desenvolver muitas atividades profissionais, mais publicações científicas, mais gente capacitada, mais empresas com um ESG forte, né? Mais ONGs também do terceiro setor fortalecido, né? Profissionais, você aí, né, cada vez mais capacitado e participativo nesse mercado. É isso que nós queremos. Mas temos que lembrar sempre, né, nunca nos esquecermos de que o pano de fundo de tudo isso é termos um clima mais equilibrado, né? As condições ambientais mais favoráveis para a nossa vida das futuras gerações. Afinal de contas, né, nós estamos aqui para ter uma qualidade de vida melhor. Não adianta também só pensar, né, em certas coisas se nós não temos qualidade de vida. E a nossa qualidade de vida depende do clima, depende da segurança alimentar, da saúde. Nós experimentamos aí pandemia, né? Então nós precisamos ter um clima mais equilibrado, um planeta mais equilibrado, para que possamos nos valer dessa qualidade de vida melhor. Então é fundamental que toda a sociedade se engaje, né, nessa luta, né, por uma equidade climática e estabilidade, né? Como eu disse aqui, segurança energética, segurança hídrica, segurança alimentar, segurança na saúde, em todos os âmbitos. E o mercado de crédito de carbono e os projetos de crédito de carbono, eles vêm exatamente nesse contexto também. Eles podem participar. Claro que tem ações de redução domésticas ou próprias de cada empresa, de cada país, inclusive nossas, né? Nós podemos fazer as nossas próprias atividades. Eu vou andar de bicicleta, vou usar só etanol, vou lavar a roupa menos dias na semana, vou usar energia mais racionalmente, etc, etc. Eu posso fazer, né, o meu trabalho doméstico, mas também eu posso apoiar projetos, posso aportar recursos, posso ser um voluntário. E as empresas também fazem isso. Estão buscando, né, desenvolver várias ações, né? Nós temos recebido uma enxurrada aí, né, de demandas, né? Aqui no Brasil praticamente não para, né? É muita demanda, um excesso de demanda. Eu, como tive a oportunidade de, né, trabalhar nesse setor, tenho trabalhado nesse segmento, tenho me sentido assim muito prestigiado, muito valorizado. Então você também aí vai se tornar um expert em crédito de carbono do absoluto zero e ser valorizado, né? Ganhar status, ganhar melhor desenvolvimento e oportunidades financeiras também. Seja um profissional mais valorizado. Entre nesse mercado, se aproprie dessa oportunidade. Ok? Eu vou deixar aqui o meu grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!